todos nós ministraríamos e adorarmos nosso Rei Jesus. Por isso eu gostaria de pedir para que você parasse tudo agora e dedicasse esse momento somente ao nosso amado Jesus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Tenho fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso. Não tenho descanso, eu tenho fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso, eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso, que eu não tenho descanso. Yeah. Deixa queimar, 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 deixa queimar,
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Jesus, te amo, mais que tudo. Jesus, te amo, mais que tudo. Nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Só você, só você, só você, só você, só você, só você. Jesus, te amo, mais que tudo. Oh, Jesus, te amo, mais que tudo. Nada mais, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Só você, só você, só você, só você, só você, só você. E nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Só você, só você, só você, só você, só você, só você.
Jesus, te amo. Mais que tudo, Jesus, te amo. Mais que tudo, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Só você, só você, só você. E nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Só você, só você, só você. 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 Olá, boa noite. Eu sou o pastor Felipe do Ministério IEMPS e mais uma vez estamos online para que todos estejam conectados com Deus. É muito bom ter você aqui mais uma vez para este culto. E antes de iniciar, eu quero fazer uma oração com você. Portanto, feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, nesta noite. Nós queremos, Senhor, Te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai. E queremos Te pedir que o nosso coração esteja totalmente escancarado para receber a Tua palavra. Que a Tua palavra, ela venha cair em nossos corações e dar frutos para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu quero ensinar um pouco, hoje eu quero falar um pouco sobre geração. E talvez quando eu falo geração, talvez já venha à sua memória um determinado grupo de pessoas que nasceram em um determinado século e vão viver ali as suas vidas. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar da geração das promessas de Deus que acontecem nas nossas vidas. O que nós precisamos entender é que Deus, Ele não está atrás de pessoas para viver promessas. Deus está atrás de pessoas que estejam disponíveis para serem gerados em suas promessas. Porque se Deus ele estivesse atrás de pessoas para viver promessas, Deus ele teria chamado Jesus um dia antes de ir para a cruz. Deus ele teria chamado Abraão quando o seu povo já estava multiplicando ali no deserto. Mas não, Deus ele chama essas pessoas muito antes da promessa que ele faz a elas. E dentro deste processo de geração é onde acontece todas as maravilhas de Deus em nossas vidas. Eu estava há um tempo já lendo o livro de Gênesis, e ali no livro de Gênesis, após o dilúvio, após Noé, Deus ele chama um homem chamado Abrão. E ali, após o dilúvio, você vê a história de Abrão, a história de Isaac, a história de Jacó. E é muito engraçado que Deus, ele chama Abrão e pede para que Abrão ele saia dos seus familiares, ele saia da terra ali onde ele vivia com a sua família e ele vá para uma terra no qual o Senhor ainda iria mostrar a ele. E Deus ele faz uma promessa a Abrão. Ele diz que Deus ele entregaria a terra para que ele vivesse, Deus ele faria dos descendentes dele numerosos. E o engraçado é que
Abrão, ele era marido de Sara, que era estéril. Então, Deus ele promete algo que aos olhos de Abraão, talvez poderia ser impossível, já que a sua mulher não poderia dar descendentes a ele. Mas a palavra de Deus diz que Abraão ele creu contra toda a esperança. E isso lhe foi creditado como justiça. E Abraão ele sai e ele vai para onde Deus e direcionou para onde Deus instruiu ele para ir. E quando ele chega lá, ele vive ainda algum tempo antes que Deus ele viesse visitar a mulher dele para que ele pudesse ter descendentes. E Deus ele vem, visita Abraão. Abraão ele gera Isaac. Claro, um tempo antes ele gerou também Ismael, que era o seu outro filho. E até que ele gerasse Isaac, Abraão ele só tinha esse descendente. Porém, a promessa de Deus era que a descendência dele viria de Sara. Era desta mulher que viria a descendência numerosa que Abraão ele iria viver naquelas promessas que Deus tinha. E Abraão ele morre depois de um tempo. Ele tem sim Isaac, e aí depois ele vive mais alguns anos, ele se casa novamente depois que a sua mulher Sara ela morre. E Abraão ele tem mais alguns filhos, porém nada que seria uma descendência numerosa. Então Abraão ele morre. E aí Isaac dá continuidade ali na sua família. Isaac tem ali os seus descendentes, os seus filhos, que também são raiz de Abraão. E Isaac também morre. E também não com uma quantidade numerosa de descendentes, aquela que Deus ele tinha prometido a Abraão, que as estrelas dos céus, que são incontáveis, seria como a descendência dele, que a areia do mar, que é incontável, que assim também seria a descendência dele. E aí, de Isaac, surge Esaú e Jacó. E Jacó, ele dá continuidade na descendência ali. E Jacó, quando ele morre, ele tem exatamente 66 descendentes. E aí o seu filho José, ele tem mais alguns filhos antes de morrer, e ali completa 70 descendentes da família de Jacó, consequentemente da família de Abraão. E ainda assim não é uma descendência tão numerosa, não é ainda a promessa que Deus ele tinha prometido para aqueles homens, para aquele homem, Abraão. E quando este povo ele vai para o Egito, vive ali, depois ele é escravizado, e aí Deus se utiliza de um homem chamado Moisés para tirar esse povo de lá. E ali no deserto, já no Egito, começaram a proliferar de uma forma muito grande, a ponto dos egípcios escravizarem aquela nação e aquela descendência, porque ficaram com medo do tamanho que eles estavam se tornando. E aí ele vai para o deserto também e se torna um grande povo. E assim a descendência de Abraão ela vai caminhando. E o que eu quero te dizer hoje com isso é que talvez Deus tenha uma promessa para a sua vida, talvez Deus falou algo para você, só que nós nos limitamos muito ao hoje, esquecemos que Deus ele é um Deus atemporal, Deus ele não está preso no tempo. Então Deus ele nos promete coisas que Ele vai cumprir lá na frente, mas antes de cumprir existe um processo no qual Ele gera em nós esta promessa. E nesse processo de geração nós não podemos perder a fé. Como eu disse, Abraão ele creu e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão ele sempre teve fé de que Deus ele ia cumprir aquela promessa que estava sobre a sua vida. E Abraão ele morreu sem ver realmente os seus descendentes serem como as estrelas, como a areia. Porém, um pouco de tempo depois, Deus ele vai e cumpre essa promessa. Porém, se Abraão ele não tivesse crido, se Abraão ele não tivesse continuado caminhando, Deus não iria tornar aquilo que ele disse que tornaria da descendência de Abraão. E nós temos promessas de Deus. Nós temos palavras de Deus que são liberadas sobre as nossas vidas. Toda a humanidade. Não nasce uma pessoa no mundo
sem que essa pessoa tenha uma promessa de Deus para a sua vida. E por que, pastor? Algumas pessoas elas vivem as promessas e outras pessoas não vivem as promessas. Está na fé. Algumas pessoas creem nas promessas e sabem que Deus ele é fiel e justo para cumpri-las. E mesmo que as circunstâncias, mesmo que tudo que a esteja rodeando diga que não, eles creem que sim, que Deus ele fará e eles permanecem firmes naquilo que Deus lhe prometeu. Já outras pessoas naufragam na fé e perdem a promessa que Deus ele estabelece. E o que eu quero te ensinar é isso. Você não pode perder a sua fé. Você tem que se manter firme naquilo que Deus ele está te prometendo. Mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que em sua vida, nesta terra, você não veja se cumprir aquilo que Deus falou que se cumpriria na sua vida, tenha uma certeza. Isso não depende de você, depende de Deus. Então Deus ele vai cumprir, mesmo que você ainda não esteja vivo, lá na frente, Ele vai fazer aquilo que Ele falou sobre você. Agora, se nós não estivermos posicionados para fazer parte desta promessa que Deus ele libera sobre as nossas vidas, talvez aquilo que era para acontecer futuramente não aconteça e a gente barre logo no início. E Deus ele não quer isso. Deus ele não quer pessoas que barrem aquilo que Ele promete a elas. Deus ele quer pessoas que se comprometam a avançar com aquilo que eles prometem a elas. E nós vivemos um tempo no qual nós ficamos parados, no qual nós ficamos estagnados, no qual nós tivemos que ficar dentro de casa, às vezes sem nada para fazer, às vezes pressionados com aquela opressão que é ficar ali sem nada para fazer e não saber quando vai terminar. E talvez você estava assim e sobre a sua vida existia uma promessa de Deus dizendo que você faria grandes coisas através dele e você começou a duvidar disso, porque as circunstâncias que te rodeavam não eram compatíveis com a promessa que Deus ele havia feito a você. Porém, o que eu quero te dizer é que este tempo já passou e agora é tempo de você continuar caminhando nas promessas de Deus. Este tempo no qual você ficou parado, no qual você ficou estagnado, no qual você se resguardou, era tempo de se abastecer. Deus ele estava renovando combustíveis, Deus ele estava te enchendo novamente, Deus ele estava te impulsionando para algo que Ele deseja que você viva. Entenda isso. Às vezes nós temos que dar passos para trás, para pegar impulso, para ir mais adiante naquilo que Deus ele tem derramado sobre as nossas vidas, naquilo que Deus ele tem prometido para as nossas vidas. Entenda, não deixe que a dúvida, que a falta de fé barre aquilo que você já ouviu Deus falar que Ele vai fazer na sua vida. Você tem promessas, você tem palavra de Deus e isso vai se cumprir. Não são as circunstâncias que determinam se ela se cumprirá ou não. É Deus que determina o dia, a hora e o momento que deve se cumprir. Nós estamos aqui apenas para se permitirmos ser usados por Deus, para que essas promessas elas fluam, para que essas promessas elas venham se concretizar. Entenda, Deus ele usa as nossas vidas e nós caminhamos com Ele em direção à promessa que Ele tem. E eu separei aqui um homem que ele viveu isso com Deus. Pedro, ele viveu isso com Deus. A palavra diz em Marcos, no capítulo 1, versículo 16, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. 17. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. 18. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Pedro, ele recebeu uma promessa de Jesus. E promessa que Jesus disse a ele, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E juntamente com ele estava André. Então nós vemos que essa promessa ela não foi apenas para Pedro, mas essa promessa ela foi também para André. E Pedro, ele viveu algumas coisas com Jesus. Durante a sua caminhada de vida na terra, Pedro, ele foi gerado nesta promessa que Deus ele tinha liberado sobre a vida de Pedro. E a gente vê Pedro vivendo ali com Jesus,
quando Jesus pregava. Nós vemos Pedro ali andando sobre o mar com Jesus. Nós vemos Pedro quando Jesus vai e cura ali a sogra de Pedro. Nós vemos Pedro no Monte da Transfiguração, aonde Jesus ele foi transfigurado diante deles. Nós vemos Pedro também quando ele diz a Jesus, e ele tem a revelação de Deus que Jesus ele era o Cristo. Nós vemos Pedro sendo edificado como igreja para dar continuidade naquilo que Deus ele iria fazer. Antes que Pedro vivesse a promessa que Jesus ele liberou sobre a vida dele, Pedro viveu algumas coisas com Jesus. Nós vemos Pedro prestes à crucificação de Jesus e não conseguindo vigiar por 1 hora. Nós vemos Pedro cortando a orelha de Malco e fazendo o que não deveria fazer. Nós vemos também Pedro negando a Jesus, ali quando Jesus estava preso e iria ser crucificado. Porém, Pedro, ele nunca desistiu. Porém, Pedro, ele sempre seguiu firme, pois existia uma promessa de Deus sobre a vida dele. E lá em Atos, no capítulo 2, versículo 38, diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pedro foi chamado por Jesus, lá em Marcos 1, e Jesus liberou uma promessa sobre a vida dele, no qual ele seria pescador de homens. E aqui em Atos 2 se cumpre a promessa que estava sobre a vida de Pedro. Só que antes de Atos 2 chegar, existem muitas coisas que Pedro viveu com Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Antes que a gente viva as promessas que Deus ele já liberou sobre as nossas vidas, existe um tempo para se caminhar com Deus, para que Ele possa gerar em nós aquilo que nós vamos viver daqui a pouco. E eu quero te encorajar a permanecer na presença. Eu quero te encorajar a permanecer na palavra. Eu quero te encorajar a permanecer sobre a promessa que Deus ele estabeleceu sobre a sua vida. Pois foi assim com grandes homens de Deus, grandes homens, grandes mulheres, e será assim também na sua vida. O próprio Jesus caminhou com base nisso. Jesus, quando ele desce as águas e ele sai, Deus, ele diz algo sobre Jesus, que Jesus ele era o Filho amado, de quem ele se agradava. Jesus veio com uma missão à terra, com uma promessa. Jesus ele veio como o Salvador. Deus entregaria ele na cruz para que ele fosse a salvação através do sangue dele. E Jesus ele caminhou durante a sua vida na terra, sempre direcionado e focado pela promessa que Deus ele tinha liberado sobre ele. E é isso que eu quero te encorajar. Viva a sua vida caminhando com base na promessa que Deus ele fez para você. Embora você não esteja enxergando, embora aquilo que Deus ele tenha falado de você seja algo surreal, não deixe que as circunstâncias paralise a palavra de Deus sobre você. Se Deus ele disse, ele é fiel e ele é justo para cumprir aquilo que ele disse a você. Viva pacientemente, viva os seus dias com Jesus e com certeza você vai ver o cumprimento daquilo que Ele liberou sobre a sua vida. Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos aonde você está, curve a sua cabeça. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, diante de Ti estão os Teus filhos, Pai.
Pessoas no qual existem promessas liberadas sobre eles. Em nome de Jesus eu quero declarar que todos que estão ouvindo essa palavra viverão as promessas que o Senhor já disse que eles viveriam um dia, Pai. O Senhor encorajará eles por meio do Espírito Santo de Deus. E essas pessoas viverão aquilo que o Senhor disse sobre elas. Eu declaro que se alguém que está ouvindo chegou a duvidar, se alguém que está ouvindo chegou a pensar em desistir daquela caminhada, daquele momento que o Senhor iria gerar eles para a promessa que o Senhor já designou a cada um. Eu oro, Senhor, para que eles sejam reestabelecidos agora. Em nome de Jesus eu declaro fé sobre eles, eu declaro, Senhor, coragem, eu declaro ousadia para que eles vivam aquilo que o Senhor declarou sobre eles, Pai. Nenhum desânimo pode tirar a palavra que o Senhor Ele derramou sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu derramo uma porção de ânimo a essas pessoas e declaro que todos viverão aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa era a palavra que eu queria compartilhar com você. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificações para que você fique por dentro de tudo o que está acontecendo no Ministério IEMPS. E não se esqueça, o Ministério IEMPS ama cada um de vocês. Que Deus abençoe. Vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa
deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Somos teus ministros, não negue o seu fogo. Somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Somos teus ministros, não negue o seu fogo. Somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias.